Se conta uma história em que havia um homem que estava perdido no deserto, e esse homem, morrendo de sede, sem esperança já naquele deserto, ele encontra uma cabana. E aí ele entra nessa cabana, e dentro da cabana ele encontra uma bomba de água, e junto a essa bomba tinha um bilhete, havia um bilhete escrito nele: para você conseguir utilizar a bomba, você precisa usar toda a água que há na jarra. E ele olha ali ao redor e encontra uma jarra cheia de água, uma jarra empoeirada e cheia de água. Então no coração daquele homem se instala um grande dilema: e agora? Estou morrendo de sede, eu uso essa água, mato a minha sede, mas que depois vai me faltar novamente e provavelmente eu não consiga sair daqui? Ou eu uso essa água na bomba para conseguir mais água e sobreviver? Então ele decide confiar naquele bilhete e jogar toda a água dentro da bomba. Então ele joga a água dentro da bomba e começa a bombear. Bombeia, e por um tempo não acontece nada, até que começa a fluir, a jorrar a água daquela bomba. Então ele usa aquela água, mata a sua sede, supre as suas necessidades, enche mais os seus cantinhos de água, e novamente enche a jarra e coloca lá do lado da bomba, e junto dessa jarra ele devolve e coloca lá o bilhetinho, só que ele acrescenta algo no bilhetinho. Funciona, mas você vai precisar confiar e usar toda a água da jarra. O que a gente pode aprender com essa história? Ela nos mostra algo bem interessante. Muitas vezes a gente precisa confiar em quem nós não conhecemos para poder que algo funcione. Aquele homem, ele precisou confiar na pessoa que escreveu aquele bilhete. Ele não sabia quem escreveu, mas ele confiou naquela pessoa. E muitas vezes é assim que funciona a fé. Nós precisamos confiar antes de receber algo. E no livro de Marcos, capítulo 11, versículos 22 até o 24, fala o seguinte: ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: mova-se, vá, se lance no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então, nesse versículo, a gente aprende aqui algumas lições. Então, muitas vezes a gente olha apenas aqui para o tudo enquanto oração perdides, credes que recebestes, assim será convosco. Mas nós esquecemos de olhar no começo do versículo, que fala: tende fé em Deus. A nossa fé, ela tem uma base, e a nossa fé, ela deve estar firmada em Deus. A nossa fé, ela não é firmada em homens. A nossa fé, ela não é firmada no que homens falam, mas a nossa fé, ela deve estar firmada em Deus. Quando nós temos fé nas promessas de Deus, quando nós temos fé naquilo que Deus nos dá através de sua palavra, e a nossa fé, ela se fortalece em Deus, aí sim, as nossas orações, elas começarão a ser respondidas, porque serão orações de fé, orações cheias de fé. Então, precisamos crer, a confiança na pessoa gera confiança em sua palavra. Aquele homem, ele confiou na pessoa que escreveu aquele bilhete, ele confiou nas palavras daquela pessoa. Então, quando nós confiamos em Deus, essa confiança, essa fé em Deus, ela vai gerar em nós confiança na palavra de Deus. Eu jamais vou conseguir crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus, se eu não confiar nele, se a minha fé não estiver fortalecida nele. E como que a gente vive essa confiança? Como que a gente pode desenvolver essa confiança? Aqui fala o seguinte: é apenas quando vivemos unidos com Deus, em comunhão pessoal e amorosa, quando o próprio Deus é tudo para nós, quando todo o nosso ser está constantemente aberto e exposto para a sua poderosa influência, quando sua presença santa é revelada, que será desenvolvida a capacidade para crer que Ele dá tudo o que nós pedimos. Então nós precisamos aprender a crer em Deus. E a crença em Deus, a fé em Deus, ela se dá por meio da comunhão íntima com Ele. Quanto mais comunhão eu tenho com Deus, mais eu creio em Deus. Mas eu creio no poder da sua palavra. Crer em Deus é olhar para Deus e ver quem Ele é. É permitir que a pessoa dele se dê a nós. É permitir que, ao ver quem ele é, que nós confiamos plenamente nele. Nós recebemos essa revelação de quem ele é, desse amor que ele tem por nós, que a nossa fé, ela vai ser fortalecida. A fé, ela vem por meio da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é sempre ouvida em meio à comunhão com ele. Quando mantemos
temos comunhão com Deus, a nossa fé, ela passa a ser fortalecida. Quando temos um ouvido aberto para Deus, ou seja, um coração que espera nele, um coração que ouve o que ele tem a dizer, que ouve a sua voz. Então as palavras de Deus, elas não serão mais para nós somente as palavras de um livro, mas elas vão ser realidade. Serão palavras que procedem da boca do próprio Deus. Serão espírito, verdade, poder e vida. Então nós precisamos ter essa fé, nós precisamos ser fortalecidos por essa palavra, estando nessa comunhão viva com Deus, nessa comunhão diária com Deus, tendo uma fé que sempre vê a Deus, que sempre ouve a Deus. Então vai ser bem mais fácil, bem mais natural nós conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Aqui tem uma frase aqui no livro que fala o seguinte: ouça a lição que Jesus nos ensina hoje, tenha fé em Deus, no Deus vivo. Deixe que a fé olhe mais para Deus do que para a coisa prometida. Nós temos uma tendência de muitas vezes olhar apenas para aquilo que a gente quer. E durante esse processo de olhar para o que eu quero, eu esqueço de olhar para Deus. Mas hoje, nós aprendemos a lição aqui, que precisamos ter fé em Deus, olhando para Deus. A cura de uma fé débil, a cura de uma fé frágil, ela só vai vir por meio da comunhão com Deus, do fortalecimento da nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual, ela é fortalecida através da oração, através da palavra, através da busca, através da comunhão íntima com Deus, através de permanecer em Deus e deixar que Ele permaneça em nós. Quem conhece e confia em Deus, descobre que também é fácil confiar nas suas promessas. Essa vida de fé, essa vida de comunhão, essa vida de conhecer, é o que vai gerar essa fé em nós. Então, quando nós conhecemos a Deus, se torna mais fácil para nós crer nas promessas de Deus. Tenha fé em Deus. Creia em Deus, tenha fé nele, e as suas orações, a partir daí, elas começarão a traçar um caminho diferente. Que Deus possa te abençoar.